Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Minha querida família maçônica, hoje vamos apresentar um programa diferenciado. Alguns irmãos dos graus superiores, Perfeição, Kadosh, Consistório, vão mostrar a verdadeira maçonaria, dentro da sua filosofia do rito escocês antigo e aceito. Nós temos nas lojas simbólicas vários mestres maçons dizendo que os graus simbólicos não têm nada a ver com os graus superiores. É um erro gravíssimo. Por quê? Porque os graus do rito escocês antigo e aceito têm uma base. Ela inicia e tem um final. E eu pergunto, como é que termina? E temos a presença de um jovem Demolay, que vai falar sobre a Ordem Demolay, meu querido sobrinho Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado, tio Braga. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o que é essa ordem, que eu gosto muito de pertencer. Eu gostaria que você definisse, antes de mais nada para mim, o que é ser Demolay, o que é a Ordem Demolay? A Ordem Demolay é uma associação de jovens que prezam ajudar uns aos outros a crescer como bons cidadãos. Ela foi criada quando? Ela foi criada no ano de 1919 pelo maçom Frank Sherman, lá em Kansas City. Desde 1919 existe no Brasil a Ordem Demolay, é isso? Não, a Ordem Demolay ela cresceu com o tempo, vindo aqui para o Brasil no ano de 1985. Foi traga para cá pelo ex-soberano grande comendador Alberto Mansur. Ele foi para os Estados Unidos, conheceu a ordem e decidiu trazer para cá. Mas ela é vinculada a uma potência ou todas as potências participam, patrocinam, digamos assim, a Ordem Demolay? Como funciona? O patrocínio de um capítulo Demolay, ele é independente de uma potência maçônica. O que é pedido é que um corpo maçônico seja o patrocinador de um capítulo, que é o nome da unidade que reunimos. Mas não nos interessa se a sua potência é GOB, grande loja, nós não nos importamos com isso. O que nos é necessário mesmo é ser um corpo maçônico. Rafael, eu queria que você definisse para mim por que essa vestimenta sua. A vestimenta que eu estou usando, ela é a padrão de um Demolay, somente sendo diferente o uso da alfaia, porque essa é o paramento próprio da Ordem da Cavalaria. O paramento de um Demolay é a mesma roupa social que eu estou vestindo, porém, os membros oficiais de um capítulo utilizam uma capa preta e vermelha, com o símbolo da ordem estampado no lado direito. Um jovem, com quantos anos ele tem que ser iniciado? A Ordem Demolay abriga jovens de 12 aos 21 anos incompletos. Entretanto, tem também uma ordem filiada, criada dentro da Ordem Demolay, chamada a Ordem dos Escudeiros da Távola Redonda, que é uma ordem parecida e semelhante com a Ordem Demolay, só que para crianças, dos 7 aos 12 anos incompletos, que se baseia em virtudes, em menos virtudes, que é a justiça, a lealdade e a verdade. Quantos capítulos da Ordem Demolay existe hoje, digamos, no Brasil? No Brasil, hoje, estamos em um número por volta dos 750 capítulos constituídos, propriamente dito. Eu queria que você definisse para mim o significado para a Ordem Demolay do nome Alberto Mansur. Um pai. Como a origem de nossa ordem nos Estados Unidos refere-se aos maçons não como tios, como é aqui no Brasil. Tradicionalmente, lá, o termo empregado é dad, pai em inglês. E, em verdade, o Alberto Mansur é, para a Ordem Demolay, no Brasil, um verdadeiro pai, pois todos os 750 capítulos e ordens paralelas não existiriam se ele não tivesse dado o primeiro passo de trazer a ordem para o Brasil. Só maçom ou filho de maçom pode participar da Ordem Demolay? Não. Desde o seu início, a Ordem Demolay foi aberta para todos, que sejam filhos de maçom ou não sejam filhos de maçom. Você só precisa ser indicado por um membro pertencente à Ordem Demolay
nós fazemos uma pequena entrevista com a pessoa que seja indicada. Se ele for aceito pelos demais como digno de iniciar, o que simplesmente significa dizer que ele é um grande amigo, corre-se um procedimento administrativo até a mas cerimônia. Um dos nossos ouvintes está assistindo o programa e se interessou. O que é que ele tem que fazer para conhecer e participar da Ordem Demolei? Ele pode buscar sites Demolei. Colocando Supremo Demolei, ele encontrará um site e lá haverão informações para contactar a Ordem Demolei e por ali eles o irão indicar para o capítulo mais próximo ou com melhor possibilidade de o atender. Quantos anos da Ordem Demolei você tem? Eu tenho 4 anos de Demolei. O que representou isso para você? Que mudança trouxe na sua vida esses 4 anos da Ordem Demolei? Foi um grande crescimento em diversas oportunidades que a Ordem traz, porque o grande diferencial dela é que ela te coloca em diversas situações que você somente vai passar, ou na grande maioria das vezes você vai passar, somente quando você cresce, começa a assumir alguns compromissos mais adultos. A Ordem Demolei, ela te colocando nesses pequenos casos mais cedo, você consegue todo um crescimento moral muito rápido. Eu posso falar por experiência que eu ganhei uma grande capacidade de falar em público, foi extremamente desenvolvida, uma noção bem grande administrativa, seja financeira, seja relatorial, mas principalmente eu ganhei muitos amigos, eu ganhei muitos irmãos que tenho muita certeza que levarei durante minha vida. Você acredita que a Ordem Demolei é uma escola de líderes? Eu acho que a parte de escola de líder é uma consequência. A Ordem Demolei, ela forma cidadãos, como ela busca fazer com que os jovens sigam 7 princípios basilares de cidadania. A liderança vem como algo secundário. Qual a maior dificuldade da Ordem Demolei hoje no Brasil? A maior dificuldade hoje eu considero, o desinteresse da juventude. A gente está passando por um momento moral muito difícil dentro do nosso país, em que princípios como os nossos não são bem-vindos como a melhor das coisas que você pode fazer quando você é jovem. As pessoas querem sair, querem beber, querem usar drogas e diversas outras coisas, sendo que os nossos princípios nos dizem não é assim. Vai devagar, você não pode fazer tudo o que você quiser inconsequentemente, tem consequências. E isso acaba afastando muita gente dos nossos capítulos. Que mensagem que você daria a essa juventude dentro desse pensamento seu, de chamar essa juventude para os capítulos? Vale a pena. A experiência e a vivência como Demolei traz algo que você vai levar para a vida toda. São experiências muito boas que vão lhe engrandecer bastante. A gente até costuma fazer um ponto. É melhor você sair com um Demolei, um irmão, do que sair com um conhecido qualquer. Porque se acontecer alguma coisa, o seu irmão vai estar lá com toda certeza para te ajudar. Ele não vai te abandonar. Meu sobrinho Rafael, muito obrigado por sua participação, deixando sempre de portas abertas a voz do Escriba na TV, para divulgar a nossa querida Ordem Demolei. Eu que agradeço, tio. Foi uma oportunidade realmente muito boa vir aqui na Voz do Escriba. Minha família maçônica também, muito obrigado. Estaremos de volta daqui a pouquinho por novas entrevistas. Agora vamos falar sobre os graus superiores da maçonaria, de perfeição, kadosh e consistório. E você não saia daí, voltamos já já. A Voz do Escriba na TV. Um oferecimento de Câmera 2 Videofilmes, Condado Ar-Condicionado, Luimar Móveis, Camilo Tour,
Padaria Recheados. Barra Forte, distribuidora de alimentos. Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Voltamos com nossa Voz do Escriba na TV, agora uma conversa sobre os graus superiores do rito escocês antigo e aceito. Temos aqui os irmãos Guerreiro, temos também o nosso irmão Osni e, é claro, também temos o prazer de receber o nosso irmão Sá Barbosa. O que representa os graus superiores e o que representa a importância do Supremo Conselho para vocês? Bom, quando a gente fala em graus superiores, na minha visão maçônica, eu vejo como fazendo uma comparação a uma faculdade, aonde o aluno já cumpriu o seu primeiro e segundo grau e ele vai fazer, então, um curso superior dentro da maçonaria. No nosso caso, que é o rito escocês antigo e aceito, como nós temos 33 graus, nada mais justo do que esses graus sejam realizados até o final. Complementando o que disse nosso irmão Guerreiro, os graus ditos sistema de graus superiores vai do grau 4 ao grau 33. Eu estou inserido entre os graus 15 e o grau 18. Uma vez o irmão maçom fez todo o seu tempo na loja de perfeição, ele adentra ao capítulo, que é o grau 15 ao grau 18. Então é uma sequência de graus que depois vai até o grau 33. O Kadosh é um alto corpo do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Ele é responsável por ministrar instrução e elevação dos graus 19 ao 30. Agora, vocês me desculpem, mas eu fiz uma pergunta, vocês responderam outras até sabiamente. O que eu gostaria de saber, na verdade, é o que representa ser maçom, o que representa a maçonaria e o que representa, de fato, o Supremo Conselho para cada um de vocês. É isso que eu gostaria que vocês falassem. Bom, respondendo então pela ordem, ser maçom para mim é um privilégio, porque para ser maçom é preciso ser convidado. Como dizemos, é preciso ser eleito. Então eu fui eleito para ser um maçom. Fazer parte da maçonaria, hoje, para mim, eu vejo como um dever, por ser maçom, e principalmente como um ideal a cumprir. Dentro da loja de perfeição, onde eu sou o presidente atualmente, nós fazemos isso com os irmãos vindo do simbolismo, que chegam lá para nós no grau 4, onde nós vamos tentar, de alguma forma, fazer com que esse irmão se aperfeiçoe. Primeiro, intelectualmente, fazendo com que ele estude mais, com que ele absorva mais conhecimento. Ele tendo alcançado isso, consequentemente, ele vai ter uma visão melhor da vida, ele vai se tornar um homem melhor. Então, essa é a minha visão de maçonaria hoje. Fazer este ser humano se transformar num ser melhor dentro da sociedade. Muito obrigado, meu querido irmão Osni. Ser maçom realmente, além de ser uma honra, um privilégio, depois que nos tornamos maçom, ela chega a ser uma responsabilidade muito grande. Que ser maçom, o mundo aí fora vê o maçom como uma pessoa diferenciada. Então nós temos muitos olhares e nos cobrando. Nós não podemos ser, tanto é que para ser, conforme disse o nosso irmão Guerreiro, nós somos convidados. Nós não somos nós que vamos pedir. Nós somos pensados dentro da sociedade como uma pessoa de bem. Por isso que somos maçons. Então eu tenho muito orgulho de estar há tanto tempo na maçonaria e tenho certeza que não vou abandonar a maçonaria nunca. A respeito do capítulo, o capítulo engloba os graus 15 ao grau 18. A maçonaria, toda ela, é um eterno aprendizado. Então, é uma sequência. Nós temos ali, conforme o irmão veio da loja de perfeição, ele vai fazer o seu tempo pré-determinado no capítulo. Ali também ele vai estudar, ele vai apresentar trabalhos sobre os graus
ele tem que ter uma frequência mínima também para que ele possa depois ascender ao grau superior, ao corpo superior. Integrar a maçonaria, para mim, ela representa um dos últimos baluartes de integridade moral e ética de nossa sociedade. É uma honra, assim como os companheiros afirmaram, pertencer a uma ordem secular, se não milenar, e que atua hoje formando o indivíduo que iniciado com os preceitos morais e éticos que nossa sociedade hoje tanto necessita. Eu queria que você, meu irmão guerreiro, esclarecesse o porquê e qual a finalidade de um irmão 1, 2, 3 e ele vai para o grau 4. Para quê e por quê? Eu costumo até brincar um pouco com isso. Às vezes eu pergunto nas minhas instruções se há algum advogado presente. E claro que sempre há. E eu faço a seguinte pergunta: meu irmão, para você exercer a sua profissão, você fez os 5 anos de direito, pegou o seu diploma e botou uma plaquinha na porta da sua casa ou do seu escritório e exerceu a sua profissão? A resposta é não. Por quê? Porque tem que se fazer uma prova, que seria a prova no caso da OAB. A mesma coisa de um médico. Então, quando um maçom chega ao 3º grau, que é o mestre maçom, ele apenas adquire os direitos maçônicos. O que seria isso? Ele pode se tornar um presidente de uma loja, ele pode ser um deputado federal maçônico, ele pode ser até vir a um grão-mestre. Mas ele não terminou, no nosso caso, todos os graus que são 33. Então hoje nós temos nas lojas simbólicas vários mestres maçons, eu digo que estão lá confortavelmente sentados em suas cadeiras, dizendo que os graus simbólicos não têm nada a ver com os graus superiores. É um erro gravíssimo. Por quê? Porque os graus do rito escocês antigo e aceito têm uma base. Essa base, ela inicia e tem um final. E eu pergunto, como é que termina? E esses mestres não sabem. Por quê? Porque não cursaram os graus superiores e não conseguiram absorver isso. Sá, você que é presidente do Kadosh, você concorda com esse posicionamento do nosso irmão guerreiro? Concordo. Concordo porque é uma escalada hierárquica e dentro dos conhecimentos que vão exigindo a cada corpo que o postulando vai adentrando. Por exemplo, a loja de perfeição vai do grau 4 ao 14, logo em seguida ele passa ao capítulo, que vai do 15 ao 18. São os considerados graus superiores. Ao chegar ao grau 18, muda um pouco, por quê? Porque o ilustre Conselho Filosófico de Kadosh, ele trabalha os graus filosóficos. A partir dos graus filosóficos, nós iremos entender toda essa escalada que já se iniciou na loja simbólica, nos graus 1, 2 e 3, perpassando pela loja de perfeição e culminando com o grau 18 no capítulo Rosa Cruz. O Kadosh quer dizer santo, ou seja, ele terá que trabalhar, burilar seu interior de forma filosófica, de forma que ele compreenda essa escalada que começou no grau 1 e que, certamente, ao passar do 19 ao 30, que é o que corresponde ao conselho filosófico, ele adentrará por iniciação também no consistório, que vai do grau 31 ao 32, até chegar no ápice da pirâmide, que é o grau 33. Meu irmão guerreiro, o irmão está no grau 3, ele é iniciado no grau 4. Quanto tempo ele leva ao Kadosh? Bom, na loja de perfeição, do 4 até o 14, ele fica em média 1 ano e meio, quase 2. Como eu disse, o nosso calendário ele é anual, então vai depender muito da elaboração desse calendário, mas não passa de 2 anos. No capítulo ele vai levar aproximadamente também quase o mesmo tempo, né, de 1 ano e meio até 2 anos. Então eu diria que do grau 3 hoje até ele chegar ao grau 19
seriam uns 4 a 5 anos no máximo. O que é que você oferece dentro dos graus simbólicos para angariar a boa vontade e a expectativa dos irmãos a fazer o grau 4, o grau de perfeição? O que nós oferecemos é tentar de todas as maneiras incutir na cabeça desse maçom qual é o papel dele dentro da maçonaria. Nós hoje temos a cada ano 3 iniciações do grau 4. Então, nós percorremos algumas lojas, porque não temos tempo para percorrer todas. Nós enviamos e-mail, nós temos a divulgação pelo site. Isso em loja simbólica? Em loja simbólica. Alguns outros municípios, através dos seus delegados, né, também fazem essa propaganda, tentando mostrar a esses irmãos que estão lá no grau 3, que venham, que continuem o caminho, fazendo assim a sua escalada até o grau 33. E esse trabalho é feito simplesmente por você ou o capítulo faz, o Kadosh faz? Como funciona isso? Existe uma integração entre vocês para angariar e divulgar cada vez mais os graus superiores? Bom, foi uma excelente pergunta. Realmente há essa integração. Por quê? Porque nós, dos altos corpos, seguimos uma única doutrina maçônica, que é atingirmos a fraternidade, preparando os obreiros de nossos corpos para serem homens livres e de bons costumes. E para que sejam livres e de bons costumes, eles precisam passar por um ensinamento que se inicia no grau 4, na loja de perfeição, passando pelo capítulo e chegando, como já foi dito, ao Conselho de Kadosh, que irá trabalhar esse ser livre e de bons costumes da forma mais filosófica para que se atinja a fraternidade, o que é consagrado à loja simbólica em seu grau 1. Resumindo, realmente existe uma integração entre você e a perfeição. Seria diferente com o Osni ou não? Meu irmão Braga, realmente essa integração existe, não só em palavra, não, realmente ela concretamente existe. Por que existe? Nós somos corpos integrados e o irmão ele tem que cursar todos eles, então não adianta a gente ficar em desarmonia um com os outros. Então nós realmente somos corpos harmônicos e todos os irmãos que passam pela perfeição, pelo capítulo, vão para o Kadosh e depois para o consistório, né? Então, se não houvesse essa harmonia, não teria como fazer uma sequência, né? Então, ela é necessária e existe e nós fazemos com prazer. Além disso, nós somos irmãos, nos tratamos como os irmãos e isso que é o bom da maçonaria. Eu sempre tive uma interação muito grande com o capítulo porque é o corpo exatamente superior ao meu. Sempre à medida que eu posso, quando eu formo uma turma no grau 14, recentemente nós até formamos uma, e que essa turma é elevada ao grau 15, eu costumo estar presente nessa sessão, porque eu me sinto como um professor que formou a turma e está entregando a turma já para um outro grau. Então, eu com o meu irmão Osni, nós temos essa integração, porque ele depende desta minha indicação dos irmãos que eu vou mandar para ele. Com o Sá Barbosa é da mesma maneira, porque nós já trabalhamos juntos na loja de perfeição no passado. Eu já trabalhei junto com o irmão Osni também no capítulo. Então, eu acredito, não são só palavras não, eu acredito fielmente nessa integração entre esses 3 corpos e com certeza com o consistório também, com o nosso irmão Sacramento, que faz parte, né, aqui do Supremo Conselho também. A divulgação na Voz do Escriba, na TV, do Supremo Conselho do grau 33, do Brasil, do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito, é uma forma de realmente de divulgar o trabalho dos altos corpos aqui do nosso Supremo. Eu sinto que realmente existe essa falta de divulgação entre o Supremo e as lojas simbólicas. Aqui, entre corpos, temos, evidentemente, mas com as lojas simbólicas que estão espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro,
a maioria tem lojas ainda que não conhecem o Supremo Conselho. Não sabem que, passando pelo grau de mestre maçom, grau 3, existe algo além e muito melhor, muito mais amplo, onde vai se adquirir maiores conhecimentos. Eu vou encerrar o nosso bate-papo, agradecer a vocês pela participação na Voz do Escriba na TV, com uma frase de cada um de vocês. Quem é Enir de Jesus da Costa e Silva, Sá? Bom, é o grande mentor dessa harmonia que há entre os corpos, em virtude do que acabou de dizer nosso irmão Osni, né? Ele abre o canal para que nós, ao apresentarmos alguma dificuldade, ele abre esse canal de forma que a gente possa dirimir, né? E melhorar a cada vez mais a nossa participação no Supremo Conselho. Falar do nosso soberano grande comendador é muito fácil. Eu diria que o nosso soberano grande comendador hoje é a humildade em perfeição. Sem dúvida, o nosso soberano grande comendador, nosso irmão Enir de Jesus da Costa e Silva, ele realmente é uma pessoa exemplar, humilde, está sempre apto a receber qualquer de nós. E o interessante é que ele sempre fala com todos os presidentes de corpos: vocês têm autonomia para gerir o corpo de onde vocês presidem. Qualquer coisa que necessite, ou de mim pessoalmente, ou do Supremo, pode vir aqui, as portas do meu gabinete estão sempre abertas. Então, não só essa proximidade física que nós, todas as vezes que vimos aqui no Supremo, encontramos com o soberano, mas também, não só a física, mas também a empatia que o irmão distribui a todos nós. Então, nós somos muito gratos ao soberano. Eu queria agradecer a presença de vocês, prestigiando o nosso A Voz do Escriba, alimentando de grandes informações sobre os graus superiores do nosso rito escocês antigo aceito, e deixar de portas abertas a cada um, ao meu querido irmão Sá, do Kadosh, meu querido irmão Guerreiro, da Loja de Perfeição, e meu querido irmão Osni, do capítulo. A Voz do Escriba é nosso, é da família maçônica. Muito obrigado. Este programa vai ao ar todo sábado às 23 horas no canal 25 da NET e também no canal 11 da Rede Litoral. Participe, se inscreva no YouTube e veja este programa. Eu também devo fazer parte daquela grande parcela da população que não conhece, né, a maçonaria por dentro, que não tem acesso aos ritos, às discussões, mas entendo, né, até pelas conversas com o Álvaro, com o Paulinho e com outros irmãos de vocês que fazem parte da ordem, que o principal objetivo é valorizar a liberdade do ser humano, valorizar a igualdade que há entre nós, para que a partir daí se estabeleça um laço de fraternidade e nós possamos contribuir para que o dia a dia seja melhor. O rito brasileiro tinha sido fundado pelo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Abreu Sodré, que era político lá do estado do Pará, tinha sido governador do Pará, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Em 1914 ele forma o rito brasileiro, que ele dizia ser oriundo do rito York-americano. Como o Marechal Deodoro era também o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele decidiu usar essa sala para fazer essa reunião, então, do Conselho Ministerial e poder, então, tratar dos assuntos relativos à nova república. Nós fizemos também um tratado de amizade e boa convivência com o grão-mestrado da Grande Loja do Paraguai. Eles lá estão comandando as lojas simbólicas do rito brasileiro e os irmãos fazendo carreira no Supremo Conclave aqui no Brasil. E hoje foi deferido o pedido que eles fizeram para fundar um Supremo Conselho lá no Paraguai. Sua participação é importante. Conto com você. E até a próxima semana.